Por favor, pessoal, vamos retornando ao auditório para que recomecemos os trabalhos. No auditório 6, do prédio 6. Solicitamos também as pessoas que estão lá no auditório do prédio 6 para que retornem também, para que possamos dar continuidade aos trabalhos. E as pessoas que estão pela internet, que voltem à sua poltrona na frente do monitor e continuem apreciando as palestras. Senhores e senhoras participantes, por favor, retomem os seus assentos nos auditórios. Não, eu só entreguei para ela já enviando, já para ensaiar. Ah, tranquilo. Muito bem, então, nossa palestra tem o seguinte título: Autorizações para a supressão de vegetação e intervenções em áreas protegidas, por Adriana Maíra Rocha Goulart, gerente da Divisão de Apoio e Gestão de Recursos Naturais da CETESB. Nós temos aqui um mini currículo da Adriana. Adriana Maíra Rocha Goulart é engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal de Itajubá, em 2004. Mestrado em Tecnologia pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em 2012. Trabalha na CETESB desde 2007, como analista ambiental na Agência Ambiental de Jundiaí. Atualmente exerce a função de gerente da Divisão de Apoio e Gestão dos Recursos Naturais, CTN. Agradecemos aqui a presença do secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Horácio Almeida Pires, de São Caetano do Sul. E lá da minha querida Limeira, que eu já citei aqui, o secretário do Meio Ambiente está aqui também, Alquermes Valvassori. Muito bem, então, podemos começar? Você tem 40 minutos. Ótimo. Bom dia, pessoal. Mais alto, tanta gente, um bom dia tão desanimado. Vamos lá, dando continuidade aí às palestras, né? Eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a questão da intervenção em APP, área de preservação permanente e vegetação nativa. Um link ali da palestra do Mauro, né, que ele já comentou com vocês, que é um quesito dentro do licenciamento ambiental. A interface florestal, a supressão de vegetação nativa e intervenção em APP, ela foi bastante debatida aí no último ano, né, em 2012, por conta da alteração do Código Florestal, né? Então, hoje nós temos a vigência da Lei Federal 12.651, que revogou o Código Florestal, que era de 65, e que continuou a trazer para nós aí as regras da questão da intervenção em APP.
Começando aí, então, com a definição do que seria a área de preservação permanente. A definição, ela mantém, tá? O Código Florestal já trazia a definição como uma área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com uma série de funções ambientais. Quais são elas? Preservar os recursos hídricos, preservar a estabilidade geológica, preservar a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e de flora, preservar a paisagem, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, a Lei 12.651, que nasceu em 2012 e já foi alterada pela 12.727, ela trouxe para nós, então, a definição, né, manteve a definição. Então, são áreas protegidas com uma série de funções ambientais. E quais são essas áreas? As margens de curso d'água, as margens de reservatórios naturais e artificiais, as nascentes, topo de morro, escarpas, bordas de tabuleiro e encostas, altitude superior a 1.800 metros, as veredas, restinga como fixadora de dunas ou estabilizadora de mangue, e manguezal em toda a sua extensão. Então, lá no artigo 4º da Lei 12.651, ela traz para nós o rol de quais seriam essas áreas que são protegidas. Então, eu tenho uma área coberta ou não por vegetação, uma série de funções ambientais, e quais seriam essas áreas? Bom, começando aí pela APP de curso d'água. Lá no artigo 4º, eu tenho que as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima D. Vamos pegar como exemplo aí o que acontece na maioria dos nossos casos. Curso d'água com menos de 10 metros de largura. A APP é de 30 metros. Bom, o Código Florestal ele já trazia essa área de preservação permanente, trazia a mesma metragem. Qual foi, então, a alteração? A alteração que agora nós temos que é a partir da borda da calha do leito regular. Anteriormente, a APP era medida a partir do leito maior sazonal. E essa é a nossa grande alteração para a APP do curso d'água, que é a partir da borda da calha do leito regular. E o que é a borda da calha do leito regular? A borda da calha do leito regular é onde correm as águas naturalmente durante o ano. Então, ou seja, excepcionalmente, eu posso ter uma enchente, uma situação, um episódio de cheia. Mas, regularmente, as águas estão correndo onde? Na calha. Então, a partir da borda dessa calha, eu vou tomar minha área de preservação permanente. E as demais metragens também respeitam o que antes era imposto, né? Então, 50 metros para cursos d'água entre 10 e 50 metros de largura, 100 metros para cursos d'água que tenham entre 50 e 200 metros de largura, 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura e 500 metros para os que tenham mais de 600 metros de largura. Então, destaco para vocês novamente, né, precisamos fixar bem esse conceito, que o que mudou não foram as metragens, mas da onde eu tomo a minha área de preservação permanente. Então, essa figurinha é bem didática para ilustrar para vocês a tomada dessa APP. Então, eu tenho aqui meu canal de estiagem, tenho aqui meu dique marginal, e da onde eu vou tomar minha área de preservação permanente. Por quê? Porque, ao longo dos anos, o meu curso d'água está correndo nesse leito que é menor. Anteriormente, a APP era a partir do leito maior. Então, a APP era tomada a partir daqui. Hoje, não. Hoje, ela é tomada a partir da calha da borda do leito regular. Então, aqui a gente teve uma perda em termos de proteção com a alteração da legislação, porque áreas onde eu tenho, né, a presença de áreas úmidas, áreas de várzeas, áreas brejosas, que podem ser maiores do que a área de preservação permanente. E, anteriormente, como a APP era tomada a partir da borda do leito maior, essas áreas elas não eram APP, mas elas tinham a proteção porque a APP era tomada posterior a essas áreas. Tá? Então, essa aqui é uma situação que ilustra isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a área de preservação permanente ela está incidindo na área, no leito maior, provavelmente uma área úmida. Tudo bem?
Reservatórios artificiais, aí um outro quesito que gera aí a área de preservação permanente, né? Então, a legislação, se vocês pegarem para ler a 2651, ela é bastante confusa no que diz respeito às áreas de preservação permanente dos reservatórios. Essa tabelinha busca tentar deixar de maneira resumida, tá, para vocês, como que está na legislação as áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais. Os reservatórios que não decorram de barramento ou represamento de curso d'água, a legislação ela dispensou de área de preservação permanente. Anteriormente, isso é muito comum nas cavas de mineração, então o pessoal ia cavando, 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 a água aflorava, e normalmente áreas de minerações são áreas extensas, tinha aí às vezes mais de 5 hectares de espelho d'água. A resolução CONAMA, ela dizia que essa situação tinha área de preservação permanente. Mesmo que não tinha 5 hectares, mas, de repente, você estava lá escavando dentro da área de APP, gerava APP. Então, vinha um curso d'água, eu escavava dentro da APP, como se a APP ela fosse ampliada. Tá? Então, hoje, a legislação ela dispensa de APP esse tipo de atividade, né, que não decorra de barramento ou represamento de curso d'água. Se eu tenho um reservatório artificial com até 1 hectare oriundo de barramento, a legislação também dispensa de área de preservação permanente. O que a CETESB está praticando no processo de licenciamento? Para manter uma conectividade, a gente exige uma faixa de recuperação. Então, imaginem que tem uma nascente, vem o curso d'água, eu barrei, gerou um barramento com menos de 1 hectare e o curso d'água vai continuar. Então, essa situação de não gerar APP me impede a conectividade, o fluxo higiênico de fauna e de flora e aqueles outros quesitos, as outras funções ambientais que a gente viu lá no primeiro slide. Então, dentro do processo de licenciamento, a CETESB está praticando esse entendimento que é técnico, não é legal, né? É um entendimento técnico. Então, eu vou recuperar, no mínimo, uma faixa de 15 metros para manter essa conectividade. Mas lembre-se, não é APP, tá? A legislação dispensou a APP. O que eu peço é uma conectividade entre o córrego que está vindo, barrei, e o córrego vai continuar, tá? Então, ali eu vou fazer, por exemplo, as minhas compensações ambientais, né? Se eu vou suprimir alguma árvore isolada, por exemplo, eu tenho que compensar. Nessa área, eu posso executar o plantio, tá? Acima de 1 hectare oriundo de barramento, a legislação deixa em aberto e fala que vai ser definida na licença ambiental ou na autorização ambiental. Então, aí vai ser o caso a caso dentro do processo de licenciamento. Já, se eu vou implantar um barramento para geração de energia e abastecimento em área rural, a legislação estabelece uma faixa que vai variar de 30 a 100 metros. E, para geração de energia e abastecimento em área urbana, de 15 a 30 metros. Então, aqui ela deixa uma faixa, e dentro do processo de licenciamento, a gente vai definir dentro dessa faixa que a legislação permite. Para os reservatórios artificiais localizados tanto em área rural como em área urbana, que são para geração de energia e abastecimento, e que foram implantados anteriores à medida provisória de 2001, a 21.6667 de 2001, ficou claro na legislação que a faixa de APP é a distância entre o nível operativo normal e a cota máxima maximórum. Quem que vai definir essas cotas? A concessionária, o gestor do reservatório. Tá? Então, vai depender de cada reservatório. Já passou aqui pela área de apoio, reservatórios que a diferença de cota era de 1 metro. Então, a APP ela é 1 metro. Eu brinco que é uma APP que está localizada basicamente dentro da água, né? Porque se ela vai variar, é uma área que eu não consigo plantar, não consigo estabelecer aquelas funções ambientais. Tá? APP de lagos e lagoas naturais. Em zonas rurais com até 20 hectares de superfície de espelho d'água, a APP é de 50 metros. Em zonas rurais com mais de 20 hectares, a APP é de 100 metros. Em zonas urbanas, a APP é de 30 metros. E, assim como nos reservatórios artificiais, se eu tiver um espelho d'água inferior a 1 hectare,
a legislação dispensou, tanto para a área rural quanto para a área urbana. APP de nascente. Aqui também, com a edição da 12.651, nós tivemos aí grandes alterações, né? Hoje, a APP de nascente ela é de 50 metros, só que apenas para as nascentes perenes. As nascentes intermitentes não geram área de preservação permanente. Porém, o curso d'água perene e intermitente, ele gera área de preservação permanente. Se vocês pegarem na definição da legislação, está lá, APP gerada por curso d'água perene ou intermitente. Então, se eu tenho uma nascente intermitente que gera um curso d'água intermitente, quando eu pego a área de preservação permanente do curso d'água, eu fecho o meu raio para proteger o curso d'água, automaticamente a nascente ela tem uma proteção. Só não vai ser de 50 metros, né? Porque o de 50 metros é a APP gerada pela nascente perene. Tá? APP de topo de morro. Aqui também tivemos grandes alterações, né? A definição da APP de topo de morro ela não foi alterada. Os conceitos para se chegar se é ou não um morro que foram alterados. Tá? Então, o que eu tenho para definir se é um morro? Eu tenho que ter uma altura mínima de 100 metros. Só para vocês terem uma ideia, antes era 50, agora é 100. Eu tenho que ter uma inclinação média maior que 25 graus. Antes eu tinha, na linha de maior declive, 17. Então, agora é uma inclinação média. Então, aqui eu já eliminei, assim, não temos isso em números, mas a gente brinca aqui na casa que 90% dos casos a gente imagina que não seja mais morro, não gere mais APP de topo de morro. E como que eu vou tomar esses 100 metros? Eu vou definir pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pelo ponto de sela mais próximo da elevação. O que seria o ponto de sela? Imagina que eu estou, né, num relevo ondulado. Essa quebra de relevo de um morro para o outro é o ponto de sela. Então, para eu ter essa diferença de altura de 100 metros, é muito difícil. Até hoje, desde a alteração da legislação, ainda não passou pela área de apoio nenhum caso que a gente conseguiu detectar essa diferença de altura. Além disso, a inclinação média. Então, eu vou ter que pegar, no mínimo, 4 pontos, né, para conseguir chegar nos 25 graus. Para depois, eu, então, delimitar minha APP, que é a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base. Tá? Então, hoje, a APP de topo de morro está dessa forma pela legislação 12.651. Declividade, aqui a gente não teve alteração, são as encostas ou parte destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. APP de restinga. Aqui também a gente teve alteração no âmbito federal, né, que as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadora de mangues, sabe-se que no estado de São Paulo a ocorrência de dunas é muito, muito pequena. Há pesquisadores que falam que existem mais para o litoral sul, né? Porém, no estado de São Paulo, a vegetação de restinga ela tem proteção pela resolução S69 de 2009, que nós continuamos a aplicar. Então, isso aqui é um destaque para a restinga no estado de São Paulo. A APP de manguezal. Os manguezais, em toda e sua extensão, são considerados áreas de preservação permanente. Isso permanece. APP de bordas, de tabuleiros ou chapadas. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. E, até aqui, a gente viu o que é a área de preservação permanente e quais são as tipologias, quais são essas áreas. Como o próprio nome diz, a área de preservação permanente, uma série de funções ambientais, são áreas destinadas à preservação. Porém, a legislação ela também traz as excepcionalidades, onde podem aí ocorrer intervenções em APP. Assim como no Código Florestal, a 12.651 de 2012 traz 3 possibilidades,
que é a utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Eu destaco aqui para vocês que o que é considerado utilidade pública, interesse social e baixo impacto são definidos aqui, nessa legislação, na Lei Federal 12.651. Por que é importante ter isso em mente? Porque, para a supressão de vegetação nativa, na lei, por exemplo, Mata Atlântica, na Lei 11.428 de 2006, ela vai trazer definição, o que é utilidade pública e o que é interesse social para a supressão de Mata Atlântica. Lei de Cerrado, a mesma coisa. Então, aqui, a gente está vendo o que é utilidade pública, interesse social e baixo impacto para a intervenção em APP. A alteração em relação ao Código Florestal é que a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Antes era vedado a intervenção em APP de nascente. Hoje eu posso, desde que seja utilidade pública. E o que é utilidade pública para intervir na APP? Eu tenho lá, no artigo 3º, inciso 8º, da Lei Federal 12.651, que as atividades de segurança nacional e proteção sanitária são consideradas utilidade pública. As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário ao parcelamento do solo urbano aprovado pelo município, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, todas essas atividades são consideradas utilidade pública. Instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, também utilidade pública. Mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. Bom, tudo isso aqui é considerado utilidade pública. Por que está grifado a questão do parcelamento, gestão e as competições esportivas? Porque é o novo texto da 12.651. Os outros itens que não estão grifados já eram previstos pela 4771 de 65 do Código Florestal. Então, aqui uma imagem, né, para a gente fixar do conceito do que é utilidade pública. Aqui a gente tem uma imagem de geração de energia. Aqui uma possível intervenção em APP de topo de morro. Não sabemos ainda se com o novo conceito seria, mas é uma imagem que a gente sempre usou para fixar a questão de transmissão de rádio, difusão, antena de rede celular. Continuando, atividades e obras de defesa civil também são consideradas utilidade pública. Atividades que comprovadamente proporcionam melhorias na proteção das funções ambientais da APP. E outras atividades que podem ser declaradas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então, tudo isso que a gente passou é só utilidade pública. Temos ainda interesse social, que seriam as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, exploração agroflorestal sustentável na pequena propriedade, desde aí que eu não comprometa a vegetação existente, também é interesse social. Então, aqui é exemplo de uma erradicação de braquiária na APP. Implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas rurais e urbanas. Então, aqui é o que eu tinha antes, que era trazido pela Resolução CONAMA 369 de 2006, que é a minha área verde pública, né? Onde eu posso estar colocando equipamentos de lazer para a população. Aqui uma imagem, né? Um exemplo de uma plantação de trilha, de um parque linear. Regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em área urbana, consolidada, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977 de 2009. Então, aqui a possibilidade da regularização de baixa renda na APP, né, que eu também tenho que fazer essa leitura concomitante com o artigo 64, que vai me falar lá o que é o interesse social, né, da população de baixa renda, a possibilidade de regularizar as ocupações na APP,
Antes eu tinha, pela resolução CONAMA 369, que eu tinha que respeitar os 15 metros. Hoje, a legislação não traz esses 15 metros, traz esses 15 metros para o interesse específico, e o interesse específico, a legislação fala que é tudo aquele que não é interesse social. Tá? A implantação de instalações necessárias à captação e condução de água efluente tratado, pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, e outras atividades que também podem ser declaradas pelo ato do chefe do Poder Executivo Federal. Aí, continuando, então, a gente já falou o que é a utilidade pública, o que é interesse social. Vamos falar agora o que seria o baixo impacto ambiental, que também é possível aí as intervenções em área de preservação permanente. Abertura de pequenas vias de acesso interno, suas pontes e pontilhões, quando necessária a travessia do curso d'água, ao acesso de pessoas e animais à obtenção de água, ou a retirada de produtos de atividades de manejo. Então, aqui um exemplo de uma atividade de baixo impacto, que é uma travessia, né? E aqui o que eu destaco para vocês é que a intervenção é sempre... a gente precisa ver a questão da alternativa técnica e locacional. Então, eu vou colocar minha intervenção onde eu tenho o menor impacto possível na área de preservação permanente. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água efluente tratado, desde que com a outorga, né? Implantação de trilhas para o desenvolvimento de ecoturismo, construção de rampa de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. Então, aqui eu tenho uma captação, que é considerada baixo impacto. Trilha de ecoturismo com uma travessia, também é baixo impacto. Lançamento de barcos, baixo impacto. Construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais. Construção e manutenção de cerca nas propriedades, então eu vou cercar minha propriedade, é considerado um baixo impacto ambiental. Pesquisa científica relativas a recursos ambientais. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas. Então, tudo isso que a gente falou é o que é considerado baixo impacto, utilidade pública e interesse social pela Lei 12.651. Qualquer atividade que eu vá intervir na área de preservação permanente, eu tenho que pedir autorização para o órgão ambiental. O que é importante destacar no pedido é que a questão da alternativa técnica e locacional tem que estar sempre, né, instruído nos autos. Se eu tiver em área rural, tem a questão da reserva legal, mas hoje, em função do nosso tempo, eu não vou conseguir abordar com vocês a questão da reserva legal. Tá? O que eu tenho para falar para vocês de supressão de vegetação nativa é que a Lei 12.651 de 2012 ela não alterou o procedimento e o licenciamento ambiental relativo à supressão de vegetação nativa. Tá? Então, permanece toda a legislação que antes eu estava aplicando. Então, nós temos que, para o bioma Mata Atlântica, esse rol de legislações. A gente não vai conseguir passar aqui em 40 minutos toda a legislação, né? Isso aí a gente tem curso para uma semana inteira. Mas o que a gente precisa fixar nesse momento? Se eu falar de Mata Atlântica, eu tenho a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei Federal 11.428 de 2006, que foi regulamentada pelo Decreto Federal 6660 de 2008. Essas resoluções do CONAMA, ela me dá os parâmetros para definir os estágios de sucessão, porque, de acordo com o estágio de sucessão, é que eu vou aplicar e verificar a possibilidade de supressão da vegetação nativa. Mesma coisa para o bioma cerrado. Para o bioma cerrado, a gente tem uma legislação estadual, eu não tenho legislação federal. Então, eu tenho a legislação estadual 3.550 de 2009, que me dá as regras aí pelas possibilidades de supressão do bioma cerrado. E a resolução 64 de 2009, que define também os estágios de sucessão do bioma cerrado. A resolução SMA 31 de 2009, que me dá as regras de supressão de vegetação nativa para o parcelamento do solo e qualquer edificação em área urbana, aqui tanto para o cerrado